ler 2 aos Coríntios capítulo 10. I'm going to read 2 Corinthians chapter 10. Fique à vontade na presença do Senhor. And you can be free in the presence of the Lord. Se conseguirmos, no final a gente passa os anúncios, If we can, in the end, we'll do the announcements. dá oportunidade para você ofertar e dizimar na casa do Senhor. Give an opportunity for you to offer in the house of the Lord. Mas eu acredito que o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor deseja falar conosco pela palavra nesta manhã, But I believe that what the Lord wants to speak to us through the word está today conectado a essa atmosfera. is connected to this E atmosphere. nós não podemos transicionar para outro momento agora, senão para o momento da palavra. We can't transition to any other moment except the word. Se você quiser acompanhar a leitura, está em 2 aos Coríntios capítulo 10, nós vamos ler do verso 3 ao verso 5. If you want to follow along, we're going to read 2 Corinthians 10, verse 3 to 5. Eu vou ler na nova versão transformadora, talvez seja um pouco diferente da versão que você tem em mãos. Maybe my version is a little bit different from the version that you have. Mas diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Pode ler. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Nós temos falado sobre contra o sistema. We've been talking about going against the system. Desde 3 ou 4 domingos atrás, onde nós iniciamos essa série de mensagens olhando para o texto de Romanos capítulo 12. About 3 or 4 Sundays ago when we started this series looking at Romans chapter 12. E dentro da revelação do texto que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, And inside the revelation of the text that Paul writes to Romans, algumas palavras, ou pelo menos 2 palavras, são chaves no versículo 2. at least 2 words are key in verse 2. Quando o Senhor diz: não vos conformeis com este mundo, When the Lord says, do not conform to this world, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, but transform yourselves by the renewal of your understanding, para que experimenteis so that you may taste qual seja a boa, what is the good, agradável pleasing, e perfeita vontade do and Senhor. perfect will of God. Transformar a mente Transform the mind para experimentar a vontade. to taste the A will. vontade de Deus, The will of o God, prazer de the Deus pleasure of em God, compartilhar e tornar conhecida a sua vontade. in sharing and making His will known. Não é apenas para que você tenha um senso de direção, Is not so you have a sense of mas direction, para que você possa caminhar nessa direção. but for you to walk towards that. Não é para que apenas você conheça o que Deus queira, It's not only for you to know what God mas para que wants, você experimente o querer de Deus na sua vida. but so you can taste His will in your life. Nós não podemos nos satisfazer apenas no conhecimento da vontade. We can't be satisfied in only knowing the O will. diabo talvez não vai
tentar, ou talvez não vai conseguir te impedir de conhecer a vontade de The Deus. devil won't be able to stop you from knowing the will of Mas God. ele vai tentar de todas as maneiras impedir você de praticar a vontade But de he'll Deus, try in every way to stop you from de practicing that will, experimentar a vontade de of Deus. tasting that Você will. não experimenta pelo conhecimento, você experimenta pela prática. You don't taste by knowing, but you taste O evangelho by practicing. é conhecido por muitas pessoas. The gospel is known by many E people. muitos que conhecem o evangelho conseguem se convencer que o evangelho é a vontade de Deus. And many people can convince themselves that the gospel is the will of God. Mas Deus não está olhando para aqueles que estão convencidos. But God doesn't look to those that are convinced. Deus está olhando para aqueles que estão convertidos. But he looks at those that are converted. Porque conhecer a vontade de Deus te convence. Because knowing the will of God Mas o que te convinces you. transforma é praticar a vontade de Deus. But what transforms you is the É practice experimentar a vontade de of it. Deus. It's tasting the will of God. Jesus, em determinado momento, ele curou alguns leprosos. Jesus healed some people with E ele leprosy. mandou que esses leprosos fossem He told them to go e se mostrassem aos and sacerdotes. to show themselves to the high priest. Aparentemente, o que Jesus estava descrevendo naquele momento era que nenhum deles havia sido curado. And apparently Jesus was describing that none of them were healed. Mas na obediência a irem se apresentar, But in obedience of going and a presenting Bíblia diz que em determinado momento eles perceberam que tinham sido the Bible curados. says that they noticed they were healed. Então entenda que Jesus não os purificou instantaneamente, So Jesus didn't purify them mas instantly, liberou a sua palavra but he gave his word e os enviou a se apresentarem. and he sent them E a to Bíblia present diz que themselves. no caminho And the Bible says that on the eles way perceberam que foram purificados. they noticed they were purified. E apenas um, And only one, que inclusive era um samaritano, that was someone from Samaria, ao perceber, when he noticed, voltou para agradecer. he came back to say thank Então you. entenda que você recebe uma palavra So see that you receive e a você word. toma conhecimento daquilo que Deus tem para a You sua take vida. knowledge of what God Mas has até for que your você life. dê passo e viva essa realidade, But only when you take a step and live você não vai that. conseguir experimentar o efeito desta palavra. Until you do that, you won't be able to taste the effect Nesta of manhã this eu word. quero dizer a você I want to tell you this morning que nós não podemos nos conformar com este mundo. that we can't conform to this world. Shema, a palavra grega que é a palavra conformar, The Greek word shema, that is conform, que é ser modelado segundo o padrão do mundo. that it means to be formed and modeled by the pattern of the A palavra world. mundo aqui não é a palavra cosmos, não é o mundo físico, And the world here is not the physical mas a palavra world, ion, que é um mundo de ideias, de conceitos. but it's a world of concepts and Como ideologies. igreja, As a church, Nós não podemos tomar a forma dos conceitos do mundo, we can't take form of the concepts of the porque world. esse modelo que nós somos bombardeados todos os dias Because the model that we're bombarded every nos day impede de experimentar a vontade de Deus. stops us from tasting the will of God. Renunciar isso Letting go of that e assumir uma nova forma. and taking a new form. Hoje eu quero falar um pouco sobre desconstrução, I want to talk a little bit about deconstruction. contra o sistema. Against the system. Eu quero falar dentro dessa série contra o sistema In the series Against the System, sobre desconstrução. I want to talk about deconstruction. Desconstruir algo Deconstructing é something. muito mais difícil do que demolir algo. It's so much harder than demolishing E às something. vezes, por estarmos tão sedentos de resultados rápidos Sometimes because we're so needy of fast results. e até mesmo confundi-los com eficiência, And we even confuse that with efficiency. nós tentamos tratar a nossa mente, o nosso entendimento de maneira, entre aspas, eficiente, We try to treat our understanding in efficient way. segundo a ideia deste mundo. According to the idea of this E world. queremos mudar a maneira que pensamos do dia para a noite. And we want to change the way we think from one day to the other. Fazer um curso,
doing a course, ler um livro, reading a book, ler um artigo reading an article, e termos uma mente totalmente diferente. and having a completely different mind. Deus não trabalha com toques de mágica. God doesn't work with magic touches. Porque quando você olha Jesus falando acerca dos odres e das vestes, Because when you see Jesus talking about the wineskins and the em clothing, Lucas capítulo 5, versículos 36 até o versículo 39, in Luke chapter 6, verse 36, Jesus está falando sobre a renovação da mente. Jesus is talking about the renewal of the E a mind. renovação da mente, segundo o aspecto daquilo que Jesus está ensinando, caminha em dois exemplos descritos por ele nesse texto. And in this aspect, it walks along two examples Primeiro that ele diz Jesus assim: não se describes. pode pegar um retalho ou uma emenda de um pano novo e colocar sobre um pano velho. First it says you can't get a scrap of new fabric and put it on an old one. E ele usa essa figura de pano não como um pano de serviço, mas como um pano de vestimentas. And he talks about this fabric as clothing. E ele diz assim: não se pode tirar um pedaço de uma veste nova para colocar numa veste velha. And he says you can't get a piece of a new clothing and put it on an old one. Preste atenção, porque existe um toque diferente nesse texto que o Senhor está nos ministrando hoje. There's a different touch that the Lord is ministering to us. Até então a gente pensa em um rasgo ou numa ruptura ou em alguma coisa que está faltando um pedaço, e aí a gente pega um outro pedaço de um outro lugar e tenta fechar aquele pedaço de uma veste antiga. Until then, we're thinking it's like a tear, and you try to get a little piece and close that tear on the new clothing. Só que a verdade e a clareza do texto não está falando de pegar um pedaço para tampar um buraco. But in reality, it's not talking about grabbing a scrap to cover Está a rip, falando de rasgar algo que é novo but it talks about ripping something that is e new colocar sobre algo que é velho. and putting it over something that is old. Então, quando você olha para aquilo que outrora era velho, So when you look at something that was old, parece que aquilo demonstra algo ser novo, it seems like it's new. porque existe um pedaço de algo novo sobre aquilo. Because there's a piece of something new on that. Mas quando você olha por detrás daquilo, But when you look behind that, ainda é a veste velha. it's still old. E aí o texto lá no final, quando vai falar de odres, eu vou tocar um pouco sobre os odres, And in the end of the text, when it talks about wineskin, o fechamento é: the ending is, qualquer um que prova do velho if you taste the old, não quer provar o novo, don't want to taste the new, porque diz o velho é melhor. because the older is better. Não é pegar algo e colocar de maneira superficial, It's not grabbing something and putting it in a superficial way, mas é algo que venha realmente transformar but it's something that will truly o transform nosso core, o nosso mais profundo entendimento acerca das coisas the naturais. depths of our understanding of natural things. Injetar em nós um entendimento acerca das coisas espirituais, And inject in us an understanding of spiritual de maneira things que você não viva uma aparência de uma mente renovada, in a way that you don't live an appearance of a renewed mind, mas você realmente tenha uma mente renovada em suas raízes. but you truly have a renewed mind in your roots. E aí Jesus fala assim: e ninguém pode pegar vinho novo e colocar em odres velhos. Jesus says that no one can get new wine and put it in old wineskins. A mesma coisa numa outra perspectiva. Same thing in the other perspective. Só que agora, quando ele fala sobre o vinho novo, But now when he talks about new que wine, é exatamente esse novo entendimento, that's exactly the new essa understanding, mente the nova, new mind. você não pode colocar em um odre velho. You can't put it in an old Um wineskin. odre eram recipientes costurados de couro de animais The wineskin was made of animal leather que guardavam líquidos. that would contain liquid. Nesse caso, o vinho. In this case, wine. Então, quando se colocava o vinho dentro de uma sacola, dentro de uma bag de couro de animais, So when you put the wine inside a bag of o leather, vinho novo, the new wine, ele ainda está em processo de fermentação. it's still fermenting. Então ele vai
ele vai expandir dentro daquele recipiente. So it expands inside of that bag. O recipiente novo ainda tem a elasticidade. And the new wineskin still has that elasticity. O recipiente velho, o odre velho, But the old wineskin já perdeu a elasticidade. lost that. E aí se você coloca um vinho novo que está no processo de fermentação So if you put a new wine that's still em fermenting um odre velho que não tem mais elasticidade, in an old wineskin que não that quer can't mais expandir, expand anymore, ele rompe o odre it will rip e o vinho é derramado. and the wine will be E poured quando ele é derramado, ele é perdido. and it's lost. Então Deus não pode nos dar algo novo se nós não estivermos preparados com odres novos. So God can't give us something new if we don't have new wineskins. E talvez uma grande chave dentro dessa realidade de mudança, de transformação de It may mente, be a great key in this transforming of the simbolizado mind, por esse odre, symbolized by é this que wineskin, cada odre construído, confeccionado, is that each wineskin that was made é um novo animal que tem que morrer. is a new animal that dies. Ninguém consegue ter um odre novo sem primeiro sacrificar algo dentro de si. No one can have a new wineskin without sacrificing A something inside. desconstrução, o processo de desconstrução, The process of deconstruction, não é você derrubar tudo que você sabe, it's not demolishing mas everything é that you você know. substituir algumas coisas que fazem parte de uma base, de um fundamento que foi construído em você. But it's substituting things that make part of a foundation that was built in you. E eu quero apenas dizer a você And I want to just tell you que Jesus está ensinando dentro desse texto, dentro dessa parábola, that Jesus is teaching in this parable o princípio que hoje é tão estudado a principle that's studied pela today. neurociência, que é o princípio da neuroplasticidade, That's the principle of neuroplasticity. aonde as pessoas que trabalham, especialistas nessa área, We're specialists in this area. depois de muitos estudos e After contínuos estudos, Continuous studies podem constatar que a mente do ser humano não alcança um patamar de rigidez, mas ela é renovável. that the mind, they can say that the mind is renewable. Aquilo que muitas pessoas acham que chega a uma determinada idade e não muda mais. Well, when people think that you get to a certain age and you can't change Jesus já anymore, ensinava isso há milênios atrás. Jesus used to teach that Não many years importa ago. qual é a sua Does idade. it matter your age? Não importa quais são as suas Does crenças. it matter what you believe Não importa in? quais são os arquivos que foram fixados na sua mente. Does it matter the archives No momento que você fixated in your mind? submete isso à renovação do Espírito, But when you submit that to the renewal a of the sua Spirit, mente é renovável. your mind is renewable. A sua mente é Your expandível. mind is expandable. Você pode, você tem como You can ter uma mente transformada have a transformed e mind receber o entendimento and receive the understanding que vem produzir em nós that comes to produce in us fruto do Espírito, the fruit of the a Spirit, verdade do the Evangelho, truth of the gospel, colocando com armas espirituais putting as spiritual weapons todo pensamento, every thought que não provém do Senhor. every thought that doesn't come from the Lord. É o que Paulo diz, nós não lutamos contra esse mundo com armas carnais. What Paul says, we don't go against this world Embora with sejamos flesh humanos, weapons. ele diz, Even though we are humans, embora sejamos humanos, even though we are as humans, nossas armas não são humanas. our weapons are not human. Na tradução mais comum, as nossas armas não são Our carnais, weapons are not from the flesh, mas elas são armas but they are espirituais. spiritual weapons. E essas armas espirituais, And these spiritual weapons, elas são as armas poderosas em Deus, they are the powerful weapons in God que destroem fortalezas. that destroy E essas fortresses. fortalezas não são muros físicos, And these strongholds are not porque a physical walls. transformação não é a partir de um mundo físico, Because transformation is not coming from a physical mas world, de um mundo de ideias but a world of ideas que tenta contra as nossas vidas todos os dias that tries against our lives every day tirar a pureza e a essência
do verdadeiro evangelho, Try to take out the purity and essence of the true gospel. colocando modelos e referências e pessoas que talvez pelo seu próprio esforço em dedicar as suas vidas a estudar, Putting people that maybe by their own efforts dedicated their lives to studying. dominam sobre aqueles que não têm o tempo ou a aptidão a fazer o mesmo. They take over those that don't have the time or the desire to do the same. Respeitamos todos aqueles que nos ensinam a palavra, We respect those that teach us the mas o word. nosso exemplo sempre será o Senhor Jesus. But our example will always be E a Jesus. Ele nós temos acesso direto. And we have direct access E pelo to Him. Espírito Santo nós podemos, qualquer um de nós, podemos receber a revelação da mente de Cristo. And by this Holy Spirit, any of us can receive the revelation of the mind of A Christ. mente de Cristo é a palavra, ou está, a mente de Cristo está descrita na palavra, The nos mind seus of Christ. ensinamentos, no seu caráter, na sua natureza. And the mind of Christ is described in the scripture by its nature. Paulo fala acerca de sermos transformados de glória em glória. Paul talks about us being transformed from glory to glory. Acredito que o texto que nós já lemos, segundo aos Coríntios, Believe that with the text that we read, 2 Corinthians, quando você olha no capítulo 4, when you look to chapter 4, texto que nós lemos 2 domingos atrás, the text we read about 2 Sundays ago, Paulo diz assim: Paul says, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. Quando nós olhamos os escritos de Paulo, principalmente a segunda carta de Paulo aos Coríntios, when we look at what Paul wrote, especially in 2 nós Corinthians, percebemos que a batalha de Paulo não estava pautada nos inimigos físicos da igreja, we notice that Paul's battle wasn't on physical enemies of the church, mas na riqueza de conhecimento que a igreja possuía. but it was in the richness of knowledge that the church E aquela had. riqueza de conhecimento que a igreja em Corinto possuía, In that richness of knowledge that criavam that church muros e fortalezas contra a simplicidade da mensagem da cruz. would create strongholds against the simplicity of the Eram message of the pessoas cross. cheias de conhecimento, There are people filled with knowledge, cheias de dons, filled with gifts, cheias de talentos, filled with mas talent, cheias de but problemas. filled with problems. E os problemas, embora sejam comuns a seres humanos, And the problems, even if common to human beings, são potencializados they are potentialized quando não existe um padrão moral sólido when there's not a moral standard apresentado às pessoas. presented to people. O grande problema de você desconstruir uma ideia, de desconstruir um pensamento, The greatest problem in deconstructing a thought é perguntar a si próprio: qual é o meu exemplo? Qual é a forma que eu devo tomar? is asking yourself, what is my example? What's the form I should take? Ninguém tira e substitui um pensamento No one replaces a thought por alguma coisa duvidosa, by something that's doubtful, não comprovada. that's not given facts. Se você for medicado por um clínico, por um médico em qualquer uma de suas especialidades, If you get a prescription from a doctor, ele só vai prescrever a você um medicamento que foi devidamente comprovado, testado e que foi constatado que aquilo pode te ajudar. they're only going to prescribe you a medication that's been tested and they know it's going to help E you. até que exista algo comprovado, testado, aprovado que possa te servir, And until there's something that's tested and can serve you, você continua ainda nesses medicamentos antigos. you'll still be in old medication. Só que quando Jesus se apresenta But when Jesus presents como um himself modelo a ser seguido, as a model to be followed, nós não precisamos
de constatação, de comprovações, We don't need proof de pessoas from people que talvez estudaram e fizeram pesquisas e trouxeram resultados acerca do que realmente é, do que realmente funciona. that maybe studied and brought results of what truly works. A nossa fé, entenda isso, Understand this, our a faith, nossa fé our faith dentro daquilo que a palavra de Deus ensina in what the word teaches é us suficiente is enough para abraçar o modelo de Jesus to embrace the model of e Jesus falar assim: se eu não conhecer ninguém que se pareça com and ele, say, if I don't know anyone that que looks pode like dar him, prova que realmente ele é tudo aquilo que a Bíblia diz que ele é, that can prove that he is what eu the não Bible says preciso he de is, provas, I don't need proof. porque a fé não precisa da razão. Because faith doesn't need reason. A fé, ela bypass, ela não se esbarra na razão. Faith bypasses reason. Todas as vezes que a sua mente questionar, Every single time that your mind questions, você não precisa de fé, you don't need faith. porque quem questiona é o seu raciocínio. Because your understanding is A what fé não questions. questiona, But faith doesn't a question. fé aceita. Faith accepts. Então, quando você é apresentado à imagem de Jesus, So when you're presented to the image of Jesus, você não pergunta, you don't ask. você o recebe, You receive him. você o aceita. You accept him. Quem sabe um novo padrão de um grande mover de Deus nos nossos dias Who knows that the new pattern of a great move of God in our days? Eu tenho pensado sobre isso. I've been thinking about that. Eu tenho pensado sobre a nossa oração, quem sabe já tem sido respondida. I've been thinking that maybe our prayer has already been E answered. nós ainda estamos buscando respostas. And we're still looking for the answer. Eu tenho pensado sobre, quem sabe, nós já temos recebido a resposta necessária e ao termos esse entendimento, agora vamos amadurecer dentro dessa resposta e aprimorar aquilo que o Senhor está fazendo, ao invés de continuarmos esperando quando é que isso vai chegar. Maybe because we received the answer, we're going to mature in that answer instead of waiting for it Deixa eu still. elaborar um pouco isso melhor Let me elaborate that a little bit para que better você entenda. for you to understand. Todas as vezes que Deus realiza algo no meio do seu povo, Every time that God does something in his people, nós precisamos de amadurecimento dentro do novo para conseguir desfrutar melhor daquilo. we need to mature in the new for us to Quando o enjoy that. novo chega, Because when the new nós comes, ficamos meio perdidos. we're kind of lost. Isso é natural. That's normal. Te dar um exemplo do seu casamento. Give you an example of your marriage. A tendência natural, The natural e se tendency, isso não está acontecendo no seu casamento, então existem ajustes a fazer. and if that's not happening, you need to adjust A something. tendência natural The é natural que, na tendency medida que você está casado há mais tempo, Is that the longer you're married for, por causa do amadurecimento because of no maturing relacionamento, in the relationship, você aprecia muito mais o seu casamento do que quando você casou. you appreciate your marriage a lot more than when you got married. Embora quando você tenha se unido, Even though when you ao got seu with that cônjuge, person, when you married that você person, estava movido por aquele primeiro amor, por You were- aquela paixão explosiva em que você queria e desejava casar. you were moved by that explosive passion that you want to get married. Então, a busca pelo novo, So the seeking of the você new, fica esperando o novo chegar, you wait for that to come. e se você não sabe que o novo já chegou, And if you don't know that it's already você there, não consegue amadurecer o novo you can't mature in para the você new conseguir desfrutar muito mais daquilo que o novo trouxe a você. for you to enjoy Alguém what comigo the nesta new manhã? brought to you. Alguém comigo nesta manhã? Anyone with me? Sim. Então, se você não perceber que Deus já fez, So if you don't realize that God already did it, você não consegue amadurecer dentro dessa you realidade can't mature inside of para that você reality desfrutar mais daquilo que Deus está fazendo. for you to enjoy what God is doing. Então a gente tem orado por um mover sobrenatural de Deus sobre a igreja. We've been praying for a supernatural Sim move ou of não? God over the church, yes? Só que se você não entender que esse mover sobrenatural já chegou, But if you don't understand that that move is already
here, você continua buscando e orando até que isso um dia chegue. you'll still seek and pray for that one day E to Deus come. está nos movendo desse lugar de expectativa que algo vai chegar And God is moving us from the place of expecting something para um lugar de entendimento que o que buscávamos ou o que buscamos já to a chegou. place of understanding that it's already E que agora a here. gente precisa desfrutar melhor And disso. now we have to enjoy this better. Te perdi ou continua comigo? Did I lose you? Continua aqui comigo. Are you still with me? Se nós voltássemos à história de tantos grandes avivamentos do passado, If we go back in history, so many great revivals. a maioria dos avivamentos que nós buscamos na história Most of the revivals we seek out in vieram history em contextos came in a context de caos no meio daquela sociedade. of chaos in that E o avivamento society. espiritual, And que the é literalmente a spiritual ressurreição dos sentidos e da paixão pelas coisas espirituais, That's the resurrecting of the passion for spiritual trouxe things. solução para aquele caos. Brought solution to that Então chaos. você vai ver, por exemplo, em épocas de pandemias no passado, de epidemias no passado, So you'll see in past pandemics que não existia ciência, que não existia cura, que não existia remédios para aquilo. that there were no drugs for that or healing. Então Deus movia-se em um grande poder de cura para trazer solução a enfermidades que não existiam curas naquele tempo. So God would move in a great move of healing to bring cure to those problems. Se você olha várias marcas de mover de Deus no passado, If you look at marks of moves of God você vai in the ver past, que o mover de Deus trouxe solução para o caos da atualidade. you'll see that the move brought solution to E a the chaos. resposta do caos And the answer to chaos chamou a atenção das pessoas called people's attention e aproximou as pessoas de Deus. and brought them closer to Porque God. esse é o resultado final. Because that's the end result. Todo mover de Deus precisa resultar em pessoas serem atraídas a Ele, serem atraídas à presença dele. Every move of God has to result in people Não being importa se vai attracted to ser Him. cura, se vai ser gozo, se vai ser manifestação de poder, se vai ser qualquer coisa, precisa resultar em almas convertendo-se ao Senhor It Jesus. doesn't matter what it is, but it has to result in Esse é o people resultado coming to final. Jesus. That's the end O resultado final do mover de Deus é atrair pessoas para Ele. result. The end result of the move of God is to bring people to Him. E se você fizer a pergunta hoje, qual é o caos que a humanidade passa? And if you ask, what's the chaos that humanity is going E se through? você prestar atenção na mensagem, você vai ganhar muito. Se você ficar conversando com alguém, você vai levar muito pouco. If you're talking to someone you're not going to Porque a mensagem está understand. saindo nesse momento do altar e não do telefone ou da boca de ninguém. Because the message is coming from the altar, not from your phone or Então from preste someone's atenção mouth. nisso. So pay attention. E se você fizer um questionamento e perguntar hoje assim: What if you question yourself and ask, o que as pessoas precisam? what do people need? As pessoas precisam cura de enfermidade? People need healing? Sim, existem muitas pessoas que precisam e a gente acredita na cura pelo poder do Senhor. Yes, there's so many people that need, and we believe in the healing by Mas the power cura of the para Lord. enfermidades não é a maior necessidade das pessoas But hoje. that's not the greatest need today. O que as pessoas precisam? What do people need? Precisam talvez de um mover sobrenatural de generosidade. Estou falando de uma igreja local, quem sabe isso se aplica a outras realidades. Do they need a supernatural move of generosity, speaking of a local church? Quem sabe é um mover sobrenatural de generosidade? Is it a supernatural move of generosity? Talvez não, Maybe not. porque existem muitas oportunidades de trabalho, existem muitas ajudas filantrópicas, e existem muitos auxílios que dão uma condição pelo menos básica para as pessoas sobreviverem. Because there's so much help that people can seek out for them to survive. O que eu acredito? Que pode ser que já está aquilo que a gente tem buscado e acreditado que ainda não chegou. Why do I believe that what we've been seeking is already É here? esse senso de pertencimento à casa de Deus, It's à the presença de Deus. Of belonging to the presence of God. Se você olhar as maiores necessidades das pessoas hoje, as necessidades não estão no físico. If you look at people's greatest need, it's not in the physical, As necessidades estão na alma. but it's in the soul. E se
What if O mover sobrenatural de Deus the supernatural move of God é esse abraço que você dá a alguém no final do culto. is that hug that you give to someone at the Capaz end de of curar service alguém de uma orfandade profunda. that can heal someone, E que no momento que entrou em contato com você, that when they came in contact recebeu with uma you, transferência sobrenatural do espírito de paternidade. they received a supernatural transfer. Porque o verdadeiro espírito de paternidade Because the- só pode ser produzido pela pessoa do Espírito Santo. The true sense of fatherhood can only come from the Holy Por isso que Spirit. Jesus vira para os discípulos e fala assim: eu não vos deixarei órfãos. That's why Jesus says, I will not leave you orphans. Jesus está dizendo assim: eu vou dar a vocês a solução, a cura da He orfandade. says, I'll give you the solution. E ele fala assim: eu enviarei o outro consolador para And que he esteja says, convosco. I will send someone to be E quem with sabe you. no momento que você abraça alguém, Who knows, in the moment you hug someone, você toca aquela pessoa you touch that de uma forma person tão profunda in such a deep way que todas as crises, that all the que crises, todos os traumas, that all the traumas, que todas as coisas que têm causado that everything that has caused tanto sofrimento, so much suffering, naquele momento, that moment, instantaneamente, instantly, aquela pessoa é curada. that person is healed. E se What if aquela pessoa que foi tão ferida na área familiar, that person that was so hurt in e their quem sabe family, que está sentado do seu lado e And não maybe- veio para cá como uma terra de oportunidades, they're sitting right next to you and didn't come here as mas for an veio para cá como uma opportunity, terra de fuga, but they came as an escape. e você sentou ou chamou para que se assentasse à mesa da sua casa, And you called them to come and sit at your table. e foi capaz de servir algo para essa And you pessoa. served them something. Naquele momento, That moment, você não serviu apenas uma comida, you didn't serve only a você food, serviu cura but you served através da healing sua atitude. through your action. E aí de repente aquela pessoa pensa assim, sabe de uma coisa? And that person thinks, you know what? Eu preciso beber da fonte que você está I bebendo, need to drink from the fountain that they're porque a drinking fonte que from. você está bebendo Because the fountain that you're está drinking produzindo em from você algo que está trazendo cura para a minha vida. is producing something that's E bringing através de healing. um simples servir, And through a simple serving, você é capaz de trazer pessoas para a presença de Deus. you can bring people to the presence of God. Ninguém caiu na unção, No one fell in the anointing. ninguém teve uma visão aberta, No one had open vision. ninguém recebeu uma cura física, No one received physical não healing. houve nenhuma mídia, There was no media. não houve nenhum ibope, There was no attention. porque aconteceu de uma maneira quase que involuntária, It happened almost in an mas que pelo involuntary Espírito way. você foi movido But by the Spirit you were a moved tocar a vida de alguém to touch someone's que life trouxe aquela pessoa aos pés de that brought that Jesus. person to the feet of Jesus. E se é isso? What if it's that? E se esse é o mover que What a if gente está that's- perguntando e pedindo ao Senhor What if that's the move that we're asking e from que the ainda Lord? não vai chegar, And that's not here yet. mas já está, But it's e que here. entendendo isso, And the understanding that nós podemos desfrutar melhor daquilo que Deus está we fazendo. can enjoy what God is doing. Vamos ficar em pé nesta manhã. Let's stand. I have so much more Eu tenho muito mais to share, para compartilhar. so much in my heart today. Muito no meu coração hoje. But I believe you got the point. Mas eu creio que você entendeu. I just believe that you did get the point this morning. Eu creio que você entendeu nessa manhã. Yes. It's just so good for you to surrender yourself to the Holy Spirit É tão bom se render para o Espírito and Santo allow Him to do His will. e permitir que Ele faça a vontade dele. Allow Him to do what He wants to do. Permita que Ele faça o que Ele quer fazer. So good. Tão bom.